Livro de Jonas, capítulo de número 3. Deus seja louvado por podermos estar aqui essa noite. Glorificamos a Deus por todas as pessoas missionárias, obreiras e obreiros envolvidos aí na ornamentação dessa casa. Que Deus em Cristo abençoe a você, que ajudou diretamente e indiretamente. Um sábio uma vez disse: missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e também com a mão daquele que contribui na obra missionária. Então, quero glorificar a Deus. Essa igreja está em uma grande obra e Deus está sendo glorificado. Jonas, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga visão. Quem não encontrou, diga celestial. Tem muita gente ainda lá no céu. Vou esperar você descer aqui para a visão. Vamos lá. Quem encontrou, diga visão. Não encontrou, diga celestial. Vou esperar você chegar na visão. Jonas, capítulo 3. Acho o meio da Bíblia aí, Salmos, né? Provérbios, Isaías, Jeremias, aí vai passando os profetas. Daniel, Ezequiel, passa Ezequiel, aí vai indo. Tá chegando. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te ordenei. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era Nínive uma cidade grande em extremo, de 3 dias de caminho. Bíblia aberta e coração aberto. Se assente. Meus irmãos, eu tenho uma certeza. Deus falará profundamente ao nosso coração por intermédio da palavra. Como vocês podem perceber, nós estamos em uma temática que uma vez por mês se fazemos aqui nessa casa, que é o chamado culto de missões. A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 10, foi expressada aqui essa noite já, acerca de como ouvirão se não há quem pregue. Então, para alguém ouvir sobre Jesus, é necessário ter os missionários, ou, por que não dizer, os pregadores. Aqueles que vão estar embasados em Marcos 16:15, do ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus vai dizer como ouvirão, como seu vizinho vai ouvir, se alguém não ir lá e falar de Jesus para ele. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então esses pregadores também, ou missionárias, ou missionários devem ser enviados. Enviados para uma missão evangelística de resgate, uma missão evangelística de cura, uma missão evangelística de liberação de perdão, de fazer com que aquele povo, aquela nação, aquele bairro, aquela cidade, aquela pessoa chegue à compreensão, ao entendimento acerca daquilo que Deus tem para a vida dela. Ao meu coração está o ministrar desse livro e eu tenho certeza que vai ser extraordinário que Deus irá falar conosco aqui agora. O livro do profeta Jonas, na Bíblia aberta, do capítulo 3, fala: veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Esse Deus que vai falar com Jonas pela segunda vez, obviamente, Ele falou na primeira vez. Se Ele está falando no capítulo 3, novamente, Ele já falou. É bem verdade que se você ler o livro de Jonas, que contém poucos capítulos, leitura essa que menos de uma hora se faz, de todo o livro do profeta Jonas, que também é conhecido como profeta menor, não por estatura, mas exatamente pelo período em que o mesmo profetizou em seu contexto. O capítulo de número 1 fala sobre Deus falando com Jonas pela primeira vez. E qual foi a reação de Jonas mediante ao que Deus estabeleceu, ao que Deus ordenou, quando Deus falou com ele. O capítulo de número 1 conta-nos a história de Jonas de uma forma resumida, dando-se seu nome, um pedaço da sua biografia. O nome de seu pai se chama Amitai. E a Bíblia vai falar algumas coisas sobre Jonas no capítulo de número 1 e vai dizer, no capítulo de número 1, que a voz de Deus vai na direção dele. E pelo livro você compreende que Jonas, ele era profeta. Ele era o que, gente? Você precisa entender que o ser profeta, porque a palavra profeta, ela é muito utilizada dentro da casa de Deus, profeta sendo na característica homem, ou profetiza sendo a característica feminina, mulher, e se usa muito esse termo dentro do meio evangélico, profeta. Mas o que é um profeta? No contexto bíblico, o profeta era alguém escolhido por Deus. E não só escolhido por Deus, ele era alguém que ele ouvia a voz de Deus e transmitia o que ele ouvia para o povo. Na época do Antigo Testamento, o povo não tinha um acesso direto até Deus, não tinha um acesso direto até o Pai. Então se usava o sacerdote para acessar a Deus, e se usava o profeta para comunicar com o povo. O sacerdote ouvia as pessoas, e ele era um representante do povo diante de Deus. Ele entrava no templo, oferecia sacrifícios a Deus, em pedir perdão pelos pecados dos povos lá fora. Ele entrava no templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, os descendentes de Arão entravam no templo, as pessoas ficavam do lado de fora. Não é como hoje que você está dentro, o pastor está dentro. Se fosse antigamente, na época do Antigo Testamento, não era assim. O modelo de templo do Antigo Testamento é um modelo onde o culto é feito com o sacerdote, com o líder da descendência de Arão, que foi o primeiro sacerdote, onde o sacerdote entrava dentro de um espaço, dentro de um templo, que tinha 3 repartições. A última repartição, ela é muito conhecida, que ela é chamada de o Santo dos Santos. Tinha o átrio, o lugar santo, e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia um véu, e o véu se passava por ele. Depois desse véu havia a Arca da Aliança, e o sacerdote ia lá para falar com Deus acerca da petição do povo. Deus descia na tampa da arca, onde era chamada de propiciatória, onde ficavam os querubins com asas interligadas a asas. Deus descia ali, se manifestava e perdoava. Assim era o culto do Antigo Testamento em templo. Mas olha para cá, o profeta não ia lá no templo, o profeta ia no povo. Quem ia no templo era o sacerdote, o povo ia no sacerdote. O sacerdote ia até Deus. Agora o profeta não. O profeta ouvia a voz de Deus, ele entregava a mensagem para o povo. E Jonas é profeta. Ou seja, é mensageiro. E não adianta a gente ter nomenclatura.
Não adianta a gente ter um título, se quando Deus nos pede, a gente não obedece. De que vale eu ter o termo pastor se eu não pastorear? De que vale eu ter um título de missionário ou missionária se eu não fazer missão? De que vale a gente ter um título de algo, mas na prática, ficar só em teoria, pois na prática somos reprovados quando pelo Senhor somos chamados a exercer aquilo em que Ele nos vocacionou para fazermos ou sermos. O Jonas, no capítulo de número 1, ele vai ouvir Deus fazendo-lhe uma ordenança ou uma petição. Qual é a petição no capítulo de número 1? Veio a palavra de Deus a Jonas dizendo: Jonas, levanta-te e vai à cidade chamada de Nínive. E você vai pregar contra essa cidade, pois a malícia do povo ninivita chegou aos céus. E eu quero que você pregue contra eles e proclame que eles estão com os dias contados, pois eu vou destruí-los. Gente, é um id de alerta, é um id de advertência. E quem está mandando Jonas ir é o Deus que escolheu ele. Agora olha para cá, gente. Deus não olhou para Jonas e disse: Jonas, você quer? Pois Jonas já era escolhido. Diga para essa pessoa maravilhosa que está perto de você assim: escolhido não tem escolha. É igual livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio, você que é cristão, você deixou ele aos pés da cruz quando você aceitou Jesus. Você escolhia para a direita ou para a esquerda antes de ter contato com Cristo, mas quando você teve essa confissão a Cristo, para cristão que professa essa fé em Cristo, não existe livre-arbítrio. E eu vou te provar como que existe livre-arbítrio se o próprio apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Então se não vivo mais eu, então não é mais a minha escolha. Agora não é o que eu quero, agora é o que Ele quer. Eu escolhia quando eu não era escolhido. Mas a partir do momento que eu ouvi alguém expressando do tipo: muitos serão chamados, mas poucos são os e você é um escolhido, você é uma escolhida. Então se você foi escolhido, escolhida, está nesse exército. Agora, gente, é só olhar para o alvo. E onde Ele nos mandar, cabe a nós, pois quem pode manda, e quem tem juízo obedece. E obedecer foi pregado nessa madrugada. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Eu não estou falando de profetada, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou dizendo de um escolhido de Deus, em que Deus fala: já tem um local para você ir. Já tem um mapeamento do local que você vai. Já tem um diagnóstico acerca do povo em que você vai chegar lá. É o ninivita. É povo ruim. Gente, eu estou na introdução. Você que está aqui nessa noite e que não sabe o contexto do povo ninivita, pensa em uma raça ruim. Vocês que acompanharam os noticiários acerca desse confronto de Israel e dos Hamas, desse povo terrorista, houve em um período dessa guerra de final de ano, em que os terroristas, eles decapitaram crianças. Quem viu isso? Quem acompanhou essa parte? Você viu como que os noticiários
ficaram alarmados, perplexos, quando os terroristas partiram para a crueldade acerca das crianças também. Os ninivitas, para você ter noção, quando eles capturavam alguém para matar, eles não chegavam cortando cabeça. Eles não chegavam enfiando espada, atravessando espada em coração. Eles tinham prazer em, antes de matar a pessoa, fazer a pessoa sofrer. Eles eram psicopatas. Eles eram pessoas que, quando capturavam alguém para matar, em alguns casos, eles abriam, faziam uma perfuração acima do umbigo, fazia-se uma contagem de alguns dedos aqui acima, abria-se a pessoa, não matava ela, abria-se a pessoa. Em alguns casos colocavam bichos dentro da pessoa, costurava depois novamente. E quando a pessoa despertava, e quando aquele bicho também despertava, ele comia aquela pessoa. Eles eram assim. Eles não chegavam cortando cabeça das pessoas, eles tinham prazer em ver a pessoa tendo uma morte lenta. Eles eram cruéis. Agora, Deus fala para Jonas: Jonas, a malícia daquele povo já chegou aqui em cima. E eu vou te enviar para avisar para eles que eu vou descer lá agora com justiça. Eu vou te enviar para você dizer para eles, preste atenção, que eu vou destruir eles. Eles gostam de destruir, eles vão ser destruídos. Você vai pregar contra eles, não é a favor. Olha para cá, gente. Você que é pregador da palavra, que me ouve, você que é missionária, uma coisa é Deus falar para a gente assim: vai no Vila Recreio e pregue a favor da Vila Recreio. Vai no Vila Benji e pregue a favor do Vila Benji. Vai no Laranjeiras, São Cristóvão, Jardim Santa Cruz, Nova Baden, Amarante, São Luís, Parque das Acácias, Vila Cristina. Vai nessas mediações e pregue a favor deles. Gente, tem muita mensagem para a gente pregar e falar: Deus está no negócio. Só que aqui não é a mensagem de a favor. Deus disse para o Jonas: você vai pregar contra eles. Porque Deus queria tratar com o povo, Deus queria até curar aquele povo, Deus queria até libertar aquele povo. Mas antes da cura, antes da libertação, antes de milagre, antes de mudança, Deus queria confrontar eles primeiro. Sobra para mim pregar essas mensagens, lá vai eu. Deus tem milagre para colocar na sua mão. Quem recebe isso aí? Só que aquilo que vem de Deus não pode te estragar. Não é que está demorando, é porque se você sentar na mesa agora do jeito que você está, estraga até a comida. Deus está te preparando para depois Ele colocar na sua mão aquilo que já está reservado. Agora o que a gente vê é muita massagem emocional. O que a gente vê é muita gente embolada, uma vida tão embaranhada, de arame, farpado. A vida está toda enrolada e algumas pessoas chegam lá e falam: Deus está nesse negócio. Qual? Deus, Ele até tem a nova história, sim, mas a gente tem que pregar renúncia, porque para viver o novo, tem que largar o velho. É Bíblia, gente, é Bíblia. Deus, Ele fala: não se coloca um pedaço de roupa nova na velha. Deus não trabalha com remendo. Não se coloca vinho novo em vaso velho, porque rompe o vaso e desperdiça o cálice. Ele está dizendo: eu tenho coisa nova para colocar, mas eu não posso desperdiçar. Eu acho interessante, não é regra, mas olha para cá, porque tem gente que sabe disso. Olha para cá, não estou pregando para menino, hoje não é culto de criança, é de missão. Escute isso aqui.
Tem gente que até hoje não veio para o evangelho, pessoas do mundão, traficante, meretrizes, lésbicas, homossexuais. Tem gente lá fora, Elisete, que fala assim, ó, e ó, plausível é a fala deles. Eles falam assim, ó, eu não vou agora. Tem gente que fala isso. Uns é desculpa, mas a maioria não é. Porque eu entendo as entrelinhas da frase. Eles falam, porque se for para mim ir, para ficar de qualquer jeito, eu prefiro ficar aqui fora. O que eles estão dizendo? Eu já tive acesso às sagradas letras. E eu sei que o Deus de vocês não é Deus com letra minúscula. Ele é muito sério. Tem situações que você entra em presídio e começa a pregar e faz o apelo, e que o presidiário chega em nós lá dentro e costuma dizer o seguinte: olha, pastor, eu não vou agora porque é muito fácil até eu aceitar Jesus dentro dessa situação. Eu quero ver na hora que eu sair lá fora, chegar na periferia, chegar lá na minha realidade. E eu não posso agir na emoção. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Copiei, colei e compartilhe agora. Quando você aceitou Jesus na visão celestial, eu não sei como foi aonde você congregou, mas vamos falar daqui, eu acho que lá é a mesma coisa. Na hora do apelo tinha um microfone, não tinha uma arma. Ninguém colocou um revólver e falou: aceita Jesus ou morre. Aqui não tem terrorista, aqui tem cristão. Então era a Bíblia aberta e um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer reconciliar? Quem quer unir? Não tinha arma, era só um apelo. Quem quer? Aí que você... Ninguém te obrigou. Você veio. Aí aqui na frente, a aceitação consiste em 2 pilares. Quantos pilares? Número 1, senhorio. O que é isso? Confessar a Cristo como seu Senhor. Ou seja, eu desejo te servir. 2, Ele é o Salvador, salvou sua alma do inferno, escreveu o seu nome no livro da vida. Ou seja, por Ele ter me salvado e mudado a minha vida, hoje a minha vida serve para Ele. É assim. E se eu vou servi-lo, aquilo que eu praticava, agora eu não posso praticar mais. É por isso que quando você aceita Jesus pela primeira vez, o próximo passo é começar a preparar o coração para as águas, que é o batismo. Porque o batismo é a morte do velho homem para o nascimento da nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí a gente começa a subir alguns degraus. A aceitação, a morte nas águas, o assentar na Santa Ceia. Daqui a pouco eu estou em cima do altar dando meu testemunho. Daqui a pouco você está em cima do altar louvando, está em cima do altar pregando, está dirigindo um culto, está pregando, está sendo consagrado. Por quê? Porque você passou por um processo, esse processo te estabeleceu em um propósito, e aí Deus colocou conteúdo dentro do vaso de barro. Agora, se tem uma coisa que Deus não desperdiça, é azeite. Ele não vai ungir cabeça errada. Outra, quando ele escolhe, gente, olha para cá, ele não chegou em Levi e disse assim, Lucas 5, 27 em diante, você quer me servir? Ele não disse isso, ele só falou, segue-me, aí ele foi. Em vários dos seus discípulos, segue-me. Na hora da escolha, aí sim, ele escolheu 12 a dedo, escolheu para si os que ele quis. Orou uma noite toda, pela manhã ele escolhe os 12, para andar mais próximo dele, escolhidos, que deixaram casas, coisas. Aí ele começa a dizer assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua responsabilidade, tome a sua cruz e siga-me. É muito fácil aí fora, nesse mundo, que eu já fiz parte, a gente negar algo para alguém. Mas o evangelho não é negar para alguém, é negar a si mesmo. É a sua carne está querendo cama, a sua carne está querendo sofá.
mas o teu espírito está querendo altar, está querendo adoração, está querendo um monte, está querendo vigília, está querendo jejum, está querendo consagração. É mortificar essa carne do velho homem e vivificar o Espírito do Senhor todos os dias da nossa vida. Deus fala com Jonas, olha para cá, Jonas, vai pregar contra. Ele se levanta. E depois você lê o livro de Jonas, que eu vi isso lá em casa, falei, meu Deus, pérola, isso aqui é uma pérola. A Bíblia diz que Jonas, ele vai para um lado oposto. Ele vai descer para um porto, onde havia alguns navios. Nesse dia ele tinha dinheiro. Ele vai pagar a passagem, ele vai entrar dentro desse navio, você conhece a história. E ele vai para o lado contrário daquilo que Deus pediu. E está escrito na Bíblia que Jonas fez isso pensado, premeditado. E está na Bíblia por que ele fez isso. Eu vi hoje, pastora Cida. Quando eu falar por que Jonas fugiu, gente, você não tem noção. Eu achava que Jonas estava fugindo, ou a gente aprendeu quase a vida toda assim, ô diácono Luciano, que Jonas fugiu porque o povo lá era ruim, chegando lá ele ia morrer. Espera aí, como que ele ia morrer se o dono da vida falou para ele, vai, Deus ia te mandar para morrer? Deus ia te mandar para uma missão suicida? A Bíblia fala por que o Jonas fugiu. E esse porquê não foi Deus que falou. Foi o próprio Jonas que fala no seu livro por que ele fugiu. E quando eu te falar aqui, gente, aperte os cintos. Porque Deus vai falar com muita gente nesse culto. Jonas vai fugir, escuta isso. Ele entra no navio e vai. Navio ali naquela hora, capítulo 1 e 2. Navio naquela hora significava para o Jonas, embora é válvula de escape, zona de conforto. Deus está mandando o Jonas ir para cá e o Jonas está para o lado de cá, contrário. Dinheiro dele levou ele para o lado errado. A Bíblia vai dizer que Jonas está a bordo de um navio. E Deus, especialista em atrair filhos para o propósito. Querido, quando Deus falar com você, vai de primeira. Não espere Ele criar uma situação, não. Porque Ele sabe aonde se Ele apertar, você vai. Mas não precisa de apertar, precisa. Eu sempre venho pregando isso. Deus tem te chamado inteiro, inteirinho. Você vem todo quebrado por causa de desobediência. Tem gente que poderia chegar aqui sem tomar um tiro. Ele parece que ele quer contar o testemunho que ele foi baleado. Porque quando Deus chamou era de um jeito. A primeira vez era só obedecer. Sua mãe falou, o pastor falou, alguém falou. Pagou para ver. E gente. Deus, Ele não vai te perder. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, preste atenção. E Deus enviou uma tempestade, que se fosse nos dias de hoje, o que é que a gente diria, é o diabo essa tempestade. Está amarrado no nome de Jesus. E se eu te falar que tem tempestade que é no nome de Jesus que está aí? E se eu te falar que tem coisa que você está passando que não tem nada a ver do diabo? Que na verdade não era para você fazer um jejum, ir para o monte, andar descalço, pano de saco, fazer um propósito. Era só você fazer uma pergunta. Fala assim, qual, pastor? Era só você perguntar para Deus, Deus, o que tu queres de mim? Porque está escrito na Bíblia que Deus ele vai enviar uma tempestade. Ele vai enviar. E a tempestade faz o Jonas descer para o porão do navio. Porque há momentos na nossa vida que se Deus não criar algo que nos faça descer, a gente vai se acomodar em uma posição
elevada e pensarmos que por estarmos ali, estamos passando batido, está tudo normal. Aí Deus vai criar algumas situações para fazer a gente descer. Jonas desce para o porão e está chovendo bem forte lá fora. Ele vai dormir no meio da tempestade. Observação. Ele é profeta. Daria até para pregar hoje aqui, ó. Profetas que dormem. Em qual momento ele está dormindo? No meio de uma tempestade, que não é por causa do diabo, que não é por causa do navio, que é por causa dele. Tem situação que foi criada aí, situação adversa, tenebrosa, que não tem nada a ver com o diabo. Eu quero ver você ser macho agora. Eu quero ver você ser firme agora. Eu quero ver você ter humildade agora de dizer assim, ó, eu consigo reconhecer que o que eu estou passando aqui, a culpa não é do pastor Roberto. A culpa não é da minha mãe, a culpa não é da igreja. E ó, nem vou jogar essa culpa no diabo, porque também não é dele. Um dia um pregador falou isso e eu concordo com ele. Graças a Deus que ele não tem. Mas que se o diabo tivesse um bom advogado e contratasse esse advogado para processar alguns crentes, ia ganhar as causas tudo. Por quê? Porque algumas irresponsabilidades nossas, a gente fala, é o diabo. Uma hora ele vai manifestar, gente, dentro de alguma igreja, ele vai falar, não, esse não foi eu que fiz isso aí não. Eu não fiz isso aí não. Sério? Tem nada a ver com ele, essa tempestade aqui, ó, Deus. Para quê? Para fazer o filho reconhecer a culpa. Está acontecendo essa tempestade aí, o navio pode ir ao naufrágio por causa de mim. E eu sei que em dias de tempestades, em dias de adversidades externas, a gente quer caçar um culpado. O Jonas está lá dormindo, e aí os marinheiros começam a tomar aquelas providências sem discernimento. Ontem foi dito aqui que muitos de nós recebemos nessa vigília da madrugada discernimento. No meio dos dons que tem do Espírito Santo, existe o dom do discernimento de espírito. E a igreja que quer crescer e avante, ela tem que discernir, gente. Porque uma igreja sem discernimento, ela vai se perder. Olha o navio aqui, ó. Os marinheiros lancem fora do navio as cargas, para que o navio não se quebre, para que a gente não morra, para que a gente não venha ao naufrágio. Lance fora as cargas, alivie o peso. Olha para cá. Nesse contexto aqui, os navios carregavam algumas coisas que eu vou citar aqui. Primeiro, carregava-se madeira, que fala de estrutura. Segundo, transportavam vinho, que fala de alegria. Terceiro, transportavam-se azeite, que fala de anestésico, cura, ou que se utiliza também para fazer refeições. E se transportava também trigo em abundância. E eles vão lançar fora algumas coisas. Primeiro, lançando estrutura para o lado de fora. Segundo, lançando alegria para o lado de fora. Terceiro, lançando vinho para o lado de fora. Alegria, mandando cura para o lado de fora. Remédio para o lado de fora. Aliviando pão para o lado de fora. Gente, olha para cá. Vou falar bem baixinho. A carga mais pesada que tinha lá não era a madeira, não era o vinho, não era o azeite, não era o trigo, era o Jonas. Porque é assim dentro de uma igreja, irmã Elisete. Se a gente não tiver discernimento, a gente segura o Jonas e perde coisas valiosas. Vocês estão aí, gente? Igreja que não tem discernimento, ela perde pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ela perde a palavra e fica com Jonas.
Ela perde a estrutura e fica com o profeta fujão. Que daqui a pouco eu vou falar porque que ele fugiu. Ela começa a perder a alegria e o Jonas está dormindo no meio disso. E sabe qual que é o problema do Jonas? É que ele sabe que essas coisas estão acontecendo por causa dele e ele não acorda. Mas hoje Deus vai despertar alguns Jonas. Está escrito que após aliviarem do jeito deles, do jeito errado o navio, eles fazem uma reunião dentro do navio, porque assim, quando está dando errado, a gente tem que fazer reuniões, a fim de acertar as coisas. Eles fazem uma reunião, e a reunião é o seguinte: cada um vai clamar o seu Deus. Porque se a gente não clamar cada um o seu Deus aqui no meio dessa situação, esse navio vai quebrar, a gente vai morrer. E o Jonas está dormindo. E aí começa, clama seu Deus. Um clamou do jeito dele, o outro do jeito dele, o outro do jeito dele. E não resolveu, pelo contrário, piorou. Por quê? Porque o diabo pode fazer algo que Deus facilmente vai lá e desfaz. Agora eu quero ver você recuar uma tempestade que o próprio Deus mandou. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver você ir para debaixo da saia da sua mãe, expressão. Aí eu quero ver você correr para o lado da sua família, expressão. Aí eu quero ver para onde você vai quando não é o diabo. Quando é Deus que está tratando. Vai para onde? Aí está escrito: vamos lançar sorte, porque lançando sorte, porque assim, quando não tem discernimento, vai na sorte. Aí, vamos lançar sorte, em quem caiu o nome, é a culpa. Aí quando vai lançar a sorte, é esse profeta aqui, ó, o culpado. O Jonas, aí sim, já está no porão, já está lá embaixo, já chegou em um nível de eu preciso reconhecer para sair dessa. Eu já estive em cima, agora eu estou embaixo. Já estive normal, agora é tempestade. Eu já estive bem, agora eu estou mal. Eu vou reconhecer para me mudar esse ciclo. Aí o Jonas vem e fala assim: olha, o problema aqui é eu mesmo. Alguém olha para ele e fala: de onde você vem, para onde você vai? Eu sou fugitivo. E o Deus a quem eu quis fugir da presença dele, tem um porquê que eu vou falar já já. É ele que está criando isso tudo. E como que a gente faz para acalmar essa tempestade? Me levantem, humildade, hein? Reconhecimento de erro. Me levantem e me lancem fora desse navio. É a carga mais pesada do navio, a irresponsabilidade do Jonas. Aí o Jonas fala: me lança fora que a tempestade para. Alguém pega ele. Não precisa de ter dó do Jonas. Não precisa. Deus tem um plano para ele. Vamos lá, olha para cá rapidinho. Pelo amor de Deus, eu vou pregando e Deus vai dando coisa que eu tenho que falar. Lá vai. Irmão, você que já tem uma nomenclatura, você que já tem um título, você que é consagrado até com óleo, você que toma a Santa Ceia, você que está aí membro, está em comunhão com a igreja. Filho, não tem como você ficar me pedindo para pegar leve com você. O seu pastor, ele não é seu massagista. Eu não estou aqui para passar a mão na cabelo de ninguém, na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para te ensinar para você ir para o céu. Ainda mais quando se trata de gente que já tem uma caminhada com Deus. Ai, pastor, fala comigo direito, senão você vai matar a minha alma. Que isso? Primeiro que essa alma aí, ela não é minha, ela é de Deus. Nós estamos numa geração mimimi. Gente, eu tenho para você aqui um alimento sólido. Você já passou da fase do leitinho.
Leitinho é para novo convertido, pastora Cida. Filhinhos, não pequeis. O filhinhos não pequeis, ele é para novo convertido. João 3,16 é para novo convertido, Diácono Luciano. Deus amou o mundo de tal maneira. A gente muda até a voz para falar com os bebezinhos, que eles acabaram de chegar. Mas eu estou falando de alguém que já está quase virando um dinossauro dentro da igreja, e ele está querendo que eu afino a voz para falar com ele. Para ele eu vou falar assim, ó: conserta, desperta. Tem gente morrendo aí fora, missionária. Tem gente morrendo aí fora, missionário. E eu não posso passar a mão na tua cabeça, porque você é o irresponsável. Você não foi consagrada para ficar parada. Você não foi consagrado para ficar ostentando carteirinha de que tem ou deixou de ter. Se Deus te levantou, é para te fazer um ganhador de almas. Varácia de que levarai. Porque está escrito na Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, que se Deus te levantar como um atalaia e mandar você avisar alguém, e se você não for e o alguém morrer, o sangue dele cai na sua conta. Mas se você for lá e avisar, e ele quiser pagar para ver ele morrer, e você passou lá, e aquela rua saber, o missionário passou aqui, se ele vier descer a vala, o sangue dele não vai cair na tua conta. Então lá vai. O Jonas, me joga fora desse navio. Aí levantaram ele. Aí na hora que levantaram ele, o Deus dele preparou um grande peixe. Você conhece essa história, até criança conhece. Aí na hora que ele lança ele é colocado por Deus dentro de um grande peixe. Alguns falam baleia, outros não querem entrar em polêmica. Grande peixe. Quantos dias ele fica no ventre desse grande peixe? 3 dias e 3 noites. Para onde ele vai depois desse grande peixe? Para o recomeço. Mas para ele chegar no recomeço, do porão para fora, de fora para dentro, está escrito na Bíblia desse jeito, Jonas capítulo de número 2 em diante, ele vai dizer assim, ó: no ventre do inferno. Ele sentiu-se como se ele estivesse no inferno dentro daquele peixe. Ele fala: no ventre do inferno eu clamei ao Senhor. Não clamou na tempestade, não clamou para comprar passagem, não clamou para ir para o lado contrário, não clamou para estar no navio, não clamou lá no porão, mas na hora que o negócio afunilou, ele disse: eu tenho que chamar Deus para esse negócio. Irmão, eu estou te ensinando, você aprende hoje ou nunca mais, lá vai. Não espere chegar uma situação desse ponto. Dá para ser mais fácil. Dá. Gente, o que tem de gente, a bênção dele está aqui, ó. Fica ali, ó, Vaso, fazendo favor. Aí. A bênção dele está ali. Aí Jeová está assim: rompe o obstáculo. Sua bênção ali. Tem um tanto de gente me ouvindo aqui, eu tenho certeza do que eu estou falando. A bênção dele aqui, a voz aqui, o obstáculo aqui, e Deus falando: rompe o obstáculo. A sua bênção ali. A pessoa aqui, ó, a pessoa. (1999) 2000, 2010. Tô chegando na bênção. 2021, 2022. Esse ano vai mudar tudo mesmo, hein? 2023. Esse ano ninguém me tira da bênção. Esse ano, meu filho, você vai ver. Pastor Roberto, pode contar comigo. 2024. Mês de janeiro, tá dando volta, ó. Tá ficando igual um tonto já. Mas hoje vai. Até ver assim, ó. Até sente o cheiro do milagre. Vê, consegue, é meu, olha, a minha bênção ali, ó. Mas não pega. Obrigado.
A mesa já está preparada, meu filho. Tem gente que está me ouvindo aqui, ó. O diploma já era para estar lá na parede. Você está trabalhando para alguém? Tem gente me ouvindo aqui que já era para ter alguém trabalhando para você. O negócio está atrasado aí, meu filho. Você não tem noção, era para você estar muito mais longe. As promessas de Deus não envelhecem. Está tudo de pé, está tudo de pé. Às vezes é só você que não está de pé, mas as outras coisas de Deus para a tua vida estão todas disponíveis na prateleira de Jeová. E ele está dizendo assim, só se posiciona. Não espere ter que chegar dentro de uma situação como Jonas chegou. 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, de um grande peixe. Aí ele vai ser vomitado, diz o texto, afora. E assim que ele é vomitado, uma voz fala com ele. Capítulo de número 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Ou seja, preste atenção. Se agora você pegar a passagem e ir para o lado oposto, de novo, é essa expressão que eu usei aqui, ó. Eu estou falando de novo. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Vai e prega contra Nínive. Não precisava passar esse sufoco todo, era só ir. Vai! O Jonas foi. Chegando lá, 3 dias andando dentro da cidade. Arrependei-vos, ninivitas, é chegada a vossa destruição. O cheiro do pecado de vocês chegou nas narinas do Jeová. Deus vai destruir vocês, Deus vai destruir vocês. Os ninivitas se comovem, choram, se arrependem, fala com o rei. O rei dos ninivitas se comove e diz: jejum geral e pano de saco geral. Até criança vai jejuar. Povo ruim, menino. Até boi, vaca, ovelha, jumento, corta a refeição até dos animais. Jejum geral, pano de saco geral. Todo mundo se convertendo dos seus maus caminhos. O rei dos ninivitas pede, está no texto. Jejum geral. E o Jonas está pregando. Pregando. Aí o Jonas, Deus vai destruir eles tudo. Deus mandou eu falar. Aí o Jonas vai. Aí Deus, olha como que Deus vai falar com a gente aqui nesse culto. Manifesta a sua graça. O que é graça? Favor imerecível. Manifesta a sua misericórdia. Tem compaixão do miserável pecador. E ele vai falar para um Jonas: Jonas! Eu não vou destruir eles mais não. Eu me arrependi. Aí ele fala: ó, olha que absurdo o que eu vou falar para vocês aqui agora, hein? Aí o Jonas fala: é por isso que eu fugi. Porque eu sabia, olha, ele conhecia Deus. Eu sabia que tu és misericordioso, que quando a palavra fosse pregada, eles iam se arrepender, e quando eles se arrependessem, o Senhor ia voltar a tua palavra e ia liberar perdão. Por isso que eu fugi. Vamos trocar em miúdos aqui? O Jonas está querendo dizer, aquela raça miserável lá, eu queria que o Senhor matasse eles. Porque, ó, eu vou falar sem ter medo de errar, está filmando, lá vai. Porque no nosso meio evangélico tem muito cristão assim, sanguíneo. Eu queria que Deus matasse ele. Eu queria que Deus matasse ela. Eu queria que Deus acabasse com ele. Eu queria que aquele lá fosse para o inferno de cabeça para baixo. Mas o lançar no inferno e o lançar ou entrar no céu não está na mão desse pregador aqui. E não está na mão de ninguém que está aqui. Eu sei que na hora que você está assistindo televisão,
visão, e quando você vê uma barbaridade, você fala: nossa, esse miserável tinha que ir para o inferno de cabeça para baixo. Olha o que ele fez. Não é sobre o que ele fez, por mais terrível que seja. E eu não estou passando a mão aqui em psicopata, em terrorista, entende a pregação? Não é sobre o que ele fez, é sobre o que Deus faz. E lá vai, Deus está querendo perdoar quem você não perdoaria. Deus está querendo curar quem você não curaria. Deus está querendo salvar quem você deixaria morrer. Não tem como explicar a Deus o nome disso. É graça. Não, mas Jonas, Elizabeth e Jonas não. Ele sai bravo. Jonas parece que congregava aqui na Visão Celestial. Ele sai irado. Aí ele vai fazer uma tenda e ele fala: eu quero morrer, porque se for para pregar assim, não. Olha ali quem Deus mudou. E é incrível isso, William. O que eu vou falar aqui agora é muito forte. Por quê? Porque Deus teve paciência com você, bonito. Deus teve paciência com você, moça. E muitas das vezes a gente não tem paciência em ver Deus agir na vida do outro, porque se o outro errar, banco nele. Se a gente errar, o justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, porque Deus vai levantar ele das 7. Mas Deus está dizendo: assim como eu fiz na sua vida, meu filho, você não é a última Coca-Cola para ir para o céu. Você não é a última Coca-Cola desse jardim Teresópolis. Ele está dizendo: assim como eu fiz na sua vida, eu tenho mais pessoas ainda para me levantar. Eu tenho mais pessoas para me salvar. Tenha paciência. Tem uns cristãos aí que parece que está com síndrome do terrorista. Pega ela, Jeová, pega. Jeová agora vai quebrar ela toda. Aí Jeová vai colocar no altar, e aí a gente tem que sentar aí e ouvir ela pregar. Já preguei isso aqui na Visão Celestial. O primeiro pastor depois de Jesus foi Pedro. E quem colocaria a chave de uma igreja na mão de alguém problemático? Deus colocou. Dependendo da decisão que eu tomar aqui nessa igreja aqui, ó, se eu tiver guiado por Deus, não reclame mais comigo. Eu não sou ouvidoria. Fala com Deus. Não tem como explicar a graça não, gente. Eu aqui pregando, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Você que é a quarta pessoa aí, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Você que quer fazer a parte e ser o quarto aí, porque está parecendo que você é Deus. Você que está aí, ó, me ouvindo aqui agora, que não tem nenhum pecado. Vamos lá, João 8. Pega essa cadeira e lança ela na minha cabeça. Vamos lá. Eu posso estar de terno, de gravata. A irmã pode estar de vestido e de saião. Mas ninguém aqui é melhor do que ninguém. Essa elevação aqui, ó, não me faz melhor do que você. Estarmos sentados ali naquela tribuna não nos faz melhor do que você. A gente até é mais cobrado, mas melhor, ninguém aqui é melhor do que ninguém. 3 vezes santo eu só conheço um, só Jesus. Só Deus. Deixa Deus trabalhar, gente. Ele sabe a forma certinha que ele vai deixar esse vaso que está na mão dele, não está na minha mão. O vaso está na mão do oleiro. Aí o Jonas: eu quero morrer. Fez uma tenda, um sol de rachar, e ele querendo morrer. Aí Deus: eu vou fazer nascer uma boboreira e vou dar uma sombra para o meu profeta. O nome disso é cuidado do pai com o escolhido. Aí ele faz uma sombra. Para quem morrer, olha a sombra aí, meu filho. Tem tanta coisa boa e a gente perdendo tempo com futilidade. Aí Deus: você está aí batendo cabeça porque o povo está arrependido. A sombra do Onipotente descansa. Aí no outro dia Deus faz assim, ó: eu vou colocar um verme. Gente, Deus é especialista em trabalho, né? Ele pôs um verme na planta que ele mesmo fez nascer de um dia para o outro, que já é milagre. Aí o verme mata a planta. Quando o verme mata a planta, olha para cá. Aí o profeta sente empatia, compaixão pela planta. Tadinha. Estava tão bonitinha, morreu a plantinha. A planta. Aí Deus fala: Jonas, você plantou essa árvore aí, Jonas? Não. Você
Você está com dó dela? Tô. Ela era tão bonita. Pena que morreu rápido. Aí Deus fala, engraçado, né? 120 mil crianças estão lá em Nínive. Você não derramou uma lágrima por causa deles, está derramando lágrima por causa de planta que nem você plantou? Se não é Deus que está falando aqui, meu filho, eu não sei, isso aqui não está no Google, não. Nossa, que... Ai, você viu isso aqui, missionário? Olha esse vídeo aqui. Ai, esse vídeo. Vou compartilhar. Aí Deus está assim. Você já chorou pelas crianças que padecem fome na África? Você chora, até sua tela do seu celular quebrando, você está chorando. Já que você tem essa sensibilidade aí, ó, que tem gente que não chora nem a porrete, já que você está chorando aí por N coisas, chore pelas almas. Seja desesperado por almas, por missões. Que essa igreja, em nome de Jesus, de 2024, sinta dores, caso venha acontecer óbitos desse Jardim Teresópolis, que a gente sinta dores como a gente tivesse gerado esses jovens que estão sendo assassinados. Que a gente sinta vergonha e diga, por que a gente não foi lá? Nossa, a gente até foi, mas não sei lá. Que a gente se desespere por almas. Porque missões é a batida do coração do Deus dessa igreja. Resgatar almas, resgatar jovens, resgatar crianças, resgatar adolescentes, resgatar mulheres, homens, enfim, geral. Encerra agora. Eu já preguei em presídio, quem já foi lá sabe como que é. Irmão, para pregar em presídio, Deus tem que estar muito na sua vida, esquece você. Só fica mexendo a boca e deixa Deus te falar. Por quê? A mensagem, a forma de pregar no presídio é uma mensagem diferente da que a gente está pregando aqui. Por quê? Porque quem está lá, 99,9%, é porque fez uma coisa errada e está pagando pelo crime. Às vezes tem um inocente lá que foi injustiçado, ok. Mas 99,9% está cumprindo pena pelo crime a qual ele cometeu. Aí o agente, tem muita agente penitenciário que não gosta de culto no presídio. Ela está assistindo, tem uma colega minha, ela está assistindo, ela vai ficar até nervosa. Tem uma amiga minha que ela está estudando para delegada. E por ela, a igreja não vai lá dentro do presídio. Ela não, é errado. Ele está lá porque ele fez. É por isso que ele está lá. A igreja vai lá e vai falar, Jesus te ama, meu irmão. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus vai te tirar dessa. Eu fui pregar no presídio. Aí eu estava no pátio, né? Eu pregando no pátio, atrás de mim o agente segurando o fuzil de olho em mim, e eu pregando ali tranquilo, mas Deus colocando as palavras nos meus lábios. Por quê? Porque eu também tenho que ter consciência que realmente eles estão ali porque eles fizeram algo. Mas aí você vem com a mensagem do céu e Deus começa a falar, vou mudar a sua história. E outra, se não tiver estrutura para fazer missão, fique em casa. Porque missão não é piquenique. Um presídio ali de Juatuba. Um rapaz chega pro pastor e fala com ele. Minha namorada estava demais. Ranquei o coração dela. Ranquei o coração dela. E ficou por isso mesmo. Toma aí, tô nem aí também não. Aí você tem que colocar a mão nessa cabeça. Diga assim, ó, ide por todo mundo,
Não, diga forte. Ide por todo mundo. Aqui não está escrito ide pregar. Olha lá, ide pregar. Vamos pular o todo mundo. Ide pregar o evangelho aquelas pessoas que não fizeram crueldades. Você vai pregar o evangelho só para gente que às vezes mentiu, né? Dependente de droga. Você vai em casa de recuperação. É por todo mundo. Que eu vou falar aqui, tem crente agora que vai ficar assustado. Lá vai. Tem gente que vai falar, sangue de Jesus tem poder. Tá filmando mesmo? Você vai falar, meu Deus, o pastor não está falando isso. Tô. Tem esperança até pro Lula. Tem ou não, gente? Ô, você que é eleitor do Lula aí, dá um glória a Deus aí, tem salvação para ele aí, ó. Se ele se arrepender, até para ele. Não, mas para o cristão não. O cristão, para o céu só vai o Bolsonaro. Só vai o Bolsonaro fazendo arminha, só ele. Qual o céu? Da boca da onça, né? Ô, gente, é engraçado demais. Essa internet ela é muito engraçada. Eu tento ficar sério, mas como que eu fico sério desse jeito, Fernando? Quando o nosso presidente e o outro ganhou, a gente tem que orar pelas autoridades. Aí a gente tinha que orar pelo Bolsonaro. Agora que é o Lula, que também é autoridade constituída por Deus, não ora para aquela não. Orar para ele morrer. Aí, tá assistindo aí, vai cair até a internet. Quer ver? O Nicolas Ferreira, deputado cristão. Tá lá, ó. Atirando tudo para cima do cara. Pastor, mas ele roubou a nação. Você roubou a tia que estava lá no ponto de ônibus. Você roubou o telefone do fulano lá. Ó. Você roubou também na internet. Você roubou na escola. Pastor, mas ele mentiu. Porque ele... Estou fazendo propaganda para você não, Lula, vigia. Pastor, mas ele mentiu. Falou que nós ia comer a picanha, ela está 100 conto agora o quilo. Irmão, para a gente comer picanha, contra filé, alcatra, vou até querer comer um churrasco na casa do Egler, que está aí, que vai fazer um para nós lá. Levar um som lá para nós fazer um churrascão na casa do Egler. Para a gente comer o melhor dessa terra, não é Lula e Bolsonaro no poder. É Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Acabou. Você não depende de A ou B de estar lá para você comer bem, não. Amém, gente? Eu estou só tentando desenhar aqui, ó, bem simplificado aqui para você, que tem pessoas aí que para alguns não tem mais jeito. Sabe por que Jesus não voltou até hoje? Quer saber ou não? Oi? Vou responder cantando. Porque lá em Apocalipse, vou cantar um hino da harpa aqui, ó. Raiz, hein? Lá em Apocalipse está escrito assim, ó. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Deixa eu ver aqui, quem já foi na praia, levanta a mão. Não é pecado não, gente, levanta a mão. Pode levantar, com medo não. Abaixa a mão. Quem nunca foi, vai. Toma só cuidado na hora de entrar, para você não tomar uma rapada da onda, que eu já tomei. Ainda mais eu que não sei nadar, voei longe. Mas enfim. Depois você zoa seu irmão, que seu irmão foi na praia com nós, e ele falou, não, a água é salgada, né? Depois você fala com ele, que não contou isso aí. Ele, não, a água é salgada demais. Enfim, você pega aquele tanto de areia. O dia estava eu e minha esposa lá, ela fez isso. Como que conta aquilo? Tem como contar? A sensação que dá, irmã, é que se Jesus voltasse agora, a sensação que dá é que as redes iam conseguir contar. Sumiu X número. Mas eles não vão conseguir contar, gente. Porque se tiver uma igreja fazendo culto de missão dia de domingo, o número de pessoas que vão desaparecer vai ser incontável.
Dá tempo de você ser o Noé da sua casa. Como assim, pastor? Você vai colocar sua família dentro da arca. Você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer assim: ó, o meu filho, ele ainda não veio a essa terra buscar a minha igreja, porque vós não estão prontos. Há uma regra só, que é a última regra profética para Jesus voltar, e foi uma regra missionária. Qual que é a regra? Quando o evangelho do reino for pregado, regra missionária, em toda a terra, então virá o Filho de Deus para ele voltar. Se você quer que volta logo Jesus, então pregue no ônibus, prega na Uber, prega na van, prega na Recreio, prega no Teresópolis, prega na Boca, prega no Gás, prega no Campo. Quer acelerar a vinda de Jesus? Quer que ele volta rápido? Quer? Fala de Jesus na escola, na faculdade, usa a internet, fala no TikTok, fala no Instagram, fala no Twitter, fala no Facebook, usa as redes sociais, fala do amor de Jesus. E se você falar: nossa, mas o pastor Roberto não me dá uma oportunidade na igreja, dá um Google lá, vai no Mercado Livre, compra uma caixa amplificada, um microfone sem fio, para numa esquina e grita: ei, Jesus te ama e tem uma grande obra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, por gentileza. Deus é bom. Deus teve misericórdia demais de mim, viu? Eu não era para mim estar aqui. Era para mim estar morto. Eu nem digo preso, morto. Tem muita gente que está aqui, que já era para você estar sepultado. Nem era para você estar aqui. Mas Deus é fiel.